Irmãos, eu estou falando sobre a Igreja de Jesus Cristo. Estamos nos preparando para o aniversário da igreja e eu começo esse sermão hoje, não vou terminá-lo hoje, ele tem uma duração um pouco maior do que normalmente eu costumo pregar. E uma das coisas que a gente aprende quando estuda a arte da pregação, especialmente, é uma matéria no curso avançado de homilética, no mestrado, chamado Síntese da Pregação. E eu vou trabalhar isso nesta manhã. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse texto nos chama a atenção para a igreja chegando e fazendo a diferença. E nesta manhã eu quero falar sobre a igreja que faz a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou ler os versos de número 42 até o 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. A igreja que faz a diferença. Nós temos poucas menções na Bíblia da palavra igreja. A primeira menção é feita por Jesus, quando reúne seus discípulos antes de ir ao Calvário. Ele lhes indaga o que eles pensavam acerca dele. E diante da palavra de Pedro, o apóstolo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus então diz: eu vou, Pedro, edificar a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Interessante é que dessa afirmação de Jesus até a efetivação da igreja passou um tempo, não muito, mas passou um tempo. Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, e ele havia dito aos seus discípulos que eles deveriam aguardar, não sair de Jerusalém, até que do alto fossem eles revestidos do poder de Deus, ou seja, da presença do Espírito Santo. É bom que nós entendamos o falar de Jesus quando ele diz: eu edificarei a minha igreja. A palavra eclesia no grego, ela tem a ideia daqueles que saem para fora, aqueles que vêm, se nutrem, se abastecem e saem. A ideia, ou a palavra igreja, quando Jesus mencionou, não era uma palavra nova no vocabulário daqueles dias. Havia muitas igrejas, no sentido de reunião de pessoas com um objetivo comum.
Entretanto, Jesus quer e inicia uma igreja que iria fazer a diferença. E ele deixa claro, afirmando: eu edificarei a minha igreja. Não é a igreja conforme as que existem, mas a minha igreja. Entendemos aí, irmãos, que a presença da igreja no mundo, ela faz parte do grande e maravilhoso plano de Deus, de salvação do ser humano, através da fé em Cristo Jesus. Desde o início dos anos 90, tem surgido uma infinidade de igrejas, especialmente na América Latina. Há um fenômeno que os estudiosos ainda não conseguiram decifrar. Em certa parte da Terra, especialmente naqueles países que antes foram cristãos, há um declínio da igreja. Nessa parte onde vivemos, nós aqui da América do Sul, há um florescer da igreja. Isso tem feito com que alguns estudiosos, não somente evangélicos, mas aqueles que não são sociólogos especialmente, estudem esse fenômeno, que começa a crescer a partir dos anos 90. Isso surge com o movimento chamado neopentecostal. O que significa isso? Uma nova realidade pentecostal. Existe o pentecostalismo histórico, Igreja Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e outras desse ramo. E surgiu então a chamada Igreja Neopentecostal. Igrejas que necessariamente não estão ligadas a uma denominação, mas são igrejas que estão ligadas a líderes, homens, que ditam como elas devem proceder. E a visão desses é que essa igreja que está surgindo é uma igreja diferente. E no afã de criar igrejas diferentes que surgem a todo tempo, ao ponto que, algum tempo atrás, os meios de comunicação fizeram algumas publicações do surgimento acelerado de muitas igrejas. Igrejas que, no afã de serem diferentes, usam a nomenclatura para qualificá-las, seus nomes. Nós poderíamos chamar de, no mínimo, exóticos. Por exemplo, eu ainda era pastor do Rio de Janeiro quando surge uma igreja no subúrbio carioca chamada Igreja Cara de Leão, no bairro da Vila da Penha. E quando aquilo surgiu, eu lembro que eu estranhei em ver aquela logomarca, Igreja Cara de Leão. Outras foram surgindo. Por exemplo, Igreja Florzinha de Jesus. Não sei se você já ouviu falar nessa igreja, né? Igreja Cuspe Santo. Tudo é igreja evangélica, viu, irmãos? Pelo menos disse que é, né? Igreja Cristo vem, você fica. Igreja da Graça Abundante. E essa igreja, ela diz que as pessoas têm que pecar, porque só se percebe a graça de Deus onde há pecado. Baseado na expressão de Paulo, que diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E o pastor dessa igreja, que fica na cidade de Petrópolis, foi meu contemporâneo de seminário. Igreja contemporânea, uma igreja onde ninguém precisa ter compromisso de mudança de vida. Essa igreja fica na Baixa Lapa, no Rio de Janeiro.
E uma igreja que é em nível nacional, Igreja Bola de Neve. Eu creio que tem até uma aqui no Espírito Santo. E outras tantas. Igrejas diferentes, com proposta diferente. Mas me parece que quando Jesus quis organizar a sua igreja, Ele não pensou em uma igreja diferente, mas Ele pensou, sim, em uma igreja que faria a diferença. Porque uma coisa é você ser uma igreja diferente, e outra coisa é você ser parte da igreja que faz a diferença. E me parece que, olhando a palavra de Deus, o sentimento do Senhor, quando organizou a igreja, é que a igreja seria uma igreja que faria diferença. E no livro de Atos do Espírito Santo, como diz o Dr. Brodus Halo, é o início da história da igreja. E aqui no final do capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, como vimos na quarta-feira, a igreja começa a impactar o mundo pela sua diferença. E se você tem a sua Bíblia aberta, nós vamos ver algumas marcas dessa igreja que faz a diferença. A primeira marca está lá no início do verso 42, diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Ou seja, a igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce na doutrina, é uma igreja que está respaldada na palavra, é uma igreja que conhece a Bíblia, e é uma igreja que segue o que a Bíblia ensina. Não é igreja que está fundamentada em personalidade humana, seja ela quem for. Não é uma igreja que está fundamentada na liderança, seja ela quem for. Mas é uma igreja que está fundamentada na doutrina da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, essa é uma igreja que sabe a quem pertence. Eu sei que quando alguém encontra com você, ou quando você encontra com alguém, e você é perguntado: aonde você está? Qual é a sua igreja? Você diz: a minha igreja é a Igreja Batista da Glória, né? Você que é da Glória. Eu mesmo digo: olha, a minha igreja é a Igreja Batista da Glória. Na verdade, isso é uma colocação, não que você não possa fazer, mas não é toda a verdade. Porque, de fato, a igreja fundamentada na doutrina, ela sabe que ela não é de ninguém. Eu digo com alegria, falo com orgulho, que a Igreja da Glória é a minha igreja, mas, na verdade, a Igreja da Glória não é a minha igreja. A Igreja da Glória, ela é de Jesus. Porque eu sou um circunstante como você aqui. Nós estamos aqui por um tempo, iremos passar, não importa se eu estou há 10, 20, 30, 40, 50 ou 64 anos, que é o tempo dessa igreja. Nós somos alguém que estamos aqui, estamos passando, e às vezes pensamos que a igreja é nossa. Irmãos, a igreja não é nossa. A igreja que faz a diferença é a igreja que cresce na doutrina. Ou seja, ela precisa saber a quem ela pertence. A quem pertence a igreja que faz a diferença. Quem de fato é o dono da igreja. O apóstolo Paulo, quando está terminando o seu ministério pastoral na igreja de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, verso 28, ele assim afirma: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, a igreja, ela pertence a Deus. Não pertence a você. Não pertence a mim. E muitas vezes nós queremos que a igreja haja como se ela fosse nossa. Isso é uma imaturidade espiritual, no mínimo. Porque a igreja, ela é de Deus. E essa questão de não entender doutrinariamente o que é a igreja tem criado muitas dificuldades.
Porque muitas vezes queremos conduzir a igreja de acordo com a nossa vontade, não perguntamos ao Senhor qual é a vontade, qual é a direção do Senhor, o que o Senhor espera da igreja, o que o Senhor quer da igreja, qual é o plano, o projeto de Deus para a igreja. Então a igreja que faz a diferença é uma igreja fundamentada na doutrina. A doutrina, irmãos, é a base da igreja. Quando você vai construir uma casa ou um prédio, o que você faz? Você começa pelo telhado, hein? Começa pelas paredes. Você começa pela fundação, ou alicerce. O alicerce da igreja, irmãos, é a doutrina. Então a igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce doutrinariamente, sabe a quem ela pertence. A doutrina da igreja nos ensina a entender qual é o propósito da igreja. O propósito da igreja, meus irmãos, é adorar ao Senhor, é discipular pessoas, é fazer missões, é servir um ao outro e é estar em comunhão. Esses propósitos não é nenhuma novidade, não, está na Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Vamos fazer aqui um debate bíblico, eu gosto de fazer isso na quarta-feira, né? Desembainhar a espada, 1, 2, carregar. Mateus 28, 19 e 20. Quem achou, leia, por favor. Vem cá, Carol. Vem cá, Dani. Vem cá. Isso, Vanessa. Pega o microfone para ela. Diga aí, o que diz aí? Perdeu agora? Achou. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esse é o propósito da igreja. Então, 5 propósitos da igreja aí. Adoração, discipulado, missões, serviço e comunhão. Jesus deixou isso para a igreja. Não precisa de outro programa, não. Esse é o programa da igreja. E às vezes nós queremos inventar o que não está na Bíblia. A igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce na doutrina. Está fundamentada em saber a quem ela pertence, em saber por que ela está aqui, qual o grande propósito da presença da igreja no mundo. Há muita gente que pensa que a igreja que faz a diferença é aquela igreja que chama a atenção. Não necessariamente. É a igreja que está fundamentada na doutrina. Então a igreja que faz a diferença, ela cresce primeiramente para baixo, né? O alicerce. Ensino da palavra, busca de Deus através da oração. A obra de Deus, irmãos, não pode ser feita na força da mente. A obra de Deus não pode ser feita na força do braço. A obra de Deus tem que ser feita no poder de Deus. O que diz Zacarias, o profeta? Não é por força, o que mais? Quem sabe? Nem por violência, mas através de quê? Do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por violência. Então, grave isso. A igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce na doutrina. Uma das grandes lutas que as igrejas têm ao longo da história é que pessoas que às vezes estão na igreja, às vezes até na liderança da igreja, mas não estão fundamentadas na doutrina dos apóstolos, não estão fundamentadas na Bíblia, estão caminhando por aí, tentando fazer a obra, mas não conseguem fazer. Porque a igreja que faz a diferença ela é fundamentada na doutrina. Então a igreja que cresce para baixo. Uma segunda característica de uma igreja que faz a diferença é uma igreja que cresce na comunhão. Né? Então, cresce na doutrina, a base para baixo, cresce na comunhão, que significa o quê? Relacionamento. É uma igreja que cresce para dentro. Olha, a igreja não pode fazer diferença se ela não for saudável por dentro.
A igreja, no seu início, a igreja que Jesus organizou, diz a Bíblia, que era uma igreja que fazia grande diferença, porque era uma igreja que as pessoas viviam em amor. O Espírito Santo, quando você se converte, quando você vem para a obra do Senhor, ele já derrama esse amor de Deus no seu coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 5, ele diz que o Espírito Santo de Deus está derramado em nosso coração. Ou seja, o amor de Deus, ele foi colocado pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos viver essa realidade de amor. O amor na vida da igreja, irmãos, não é uma questão de opção, é uma questão de condição. Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 13, 34 e 35. E o mundo conhecerá que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns para com os outros. Amor é fácil de falar, mas é difícil de viver. Até porque nós somos chamados a amar quem não merece ser amado. E esse é o grande desafio da igreja. Às vezes nós pensamos que há pessoas que merecem ser amadas. Por que elas merecem ser amadas? Porque elas são como nós. Elas falam como nós. Elas cheiram como nós. Elas parecem-se conosco. Elas têm os nossos hábitos. São do nosso círculo. Mas não é exatamente esse o projeto de Deus para a igreja. Quando você olha Jesus, você se escandaliza se você olhar na ótica daqueles que caminharam ali, que eram os religiosos. Sabe o que foi que eles falaram de Jesus? Que Jesus era amigo de quem? As autoridades religiosas, daqueles que podiam ser chamados, usando o português bem coloquial, de gente boa. Disseram o seguinte: ele é amigo de quem? Pecadores. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos fundamentados na doutrina, nós aprendemos a amar as pessoas, sejam elas quem forem. Nós podemos não concordar com elas, isso é uma outra coisa. Mas nós não temos o direito de não amá-las, se somos a igreja do Senhor Jesus e quer fazer a diferença. A comunhão, ela só é possível quando há perdão. Sabe por quê, irmão? Viver em comunidade não tem jeito. Vai ter problemas. Por que vai ter problema? Porque eu e você somos muito diferentes. Pensamos muito diferentes. Eu quero, nesse segundo ponto, que não vou completar hoje, parar o meu sermão, contando uma ilustração que já contei aqui, uma fábula de um autor francês, que ele tenta expressar esta realidade da dificuldade de relacionamento. Essa fábula, como os irmãos sabem, na fábula, o autor, ele pode atribuir realidades humanas aos animais. Essa fábula, ela fala de uma comunidade de porco-espinho. Não sabe o que é um porco-espinho, né? O nome já diz, porco-espinho tem espinho. Nessa fábula diz que havia uma comunidade de porco-espinho. E eles estavam reunidos e, de repente, veio um inverno, um frio tremendo. E os porcos não tinham, nenhum edredom, não tinham nenhum casaco de couro. E eles começaram a sentir muito frio. E aí
teve um porco lá que teve uma ideia de porco, né? Devia ser um porco batista. Ele falou: ó, nós não vamos resistir a esse inverno. Nós precisamos nos unir, precisamos estar juntos, porque quando a gente está junto, a gente faz o quê? Se aquece. Então, resolveram se unir. Estavam no frio, separados. Não dá para ficar nesse frio separados, vamos ficar juntos. Aí começaram a se juntar. E foram se chegando. E foram se chegando tanto, que quanto mais eles se chegavam, mais se apertavam. Mas eles eram o quê? Porco o quê? E quando um chegava pertinho do outro, aí fazia o quê? Espetava. Chegava para cá, fazia o quê? Espetava. E aquilo estava criando feridas, sofrimento. E aí teve lá um outro porco, né, que disse o seguinte: olha, esse negócio não dá certo. Não dá para ficar junto. Eu vou ficar, como alguns dizem hoje, na minha. Não quero envolvimento. Porque a gente se ajunta, está se espetando, todo mundo se machucando. Não quero mais isso, não. Vou ficar sozinho. Vamos separar? Aí começaram a separar. Foram todos separando. Mas estava o quê? Frio, né? O que aconteceu? Começaram a pensar o seguinte: o negócio não está bom, não. Começaram a tremer de frio. Aí teve um outro porco que teve uma ideia, essa é uma ideia de um porco crente mesmo, né? Aí disse: meus colegas, vamos nos ajuntar. Porque nós somos porcos espinhos. Se nós ficamos muito juntos, nos espetamos e nos machucamos, nos ferimos. Se ficamos separados, vamos morrer de frio. O que vamos fazer? Vamos ajuntar, mas vamos fazer o seguinte: vamos entrelaçar os nossos espinhos. Vamos entrelaçar os nossos espinhos. E assim resistiremos o inverno e estaremos juntos. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte: você espeta as pessoas. E as pessoas espetam você. O que você vai fazer? Vai ficar longe? Morrer de frio? Igreja é complicada? Como é? Igreja é complicada, irmãos. Você vai ficar longe da igreja? Jesus criou a igreja para comunhão. Ah, não quero saber de igreja. É difícil. Né? É Harvey Cox, um autor americano, que diz o seguinte: que a igreja é igual à Arca de Noé. Eu nunca tinha pensado como ele pensou. Que na Arca de Noé tinha um monte de animal. Vamos imaginar aqueles animais todos juntos. O cheiro daquele negócio. A bagunça daquela arca. Ele disse: talvez não fosse fácil viver na arca, mas era pior fora dela. Irmãos, viver na igreja às vezes é tão difícil, né? Mas fora da igreja é muito pior. Jesus disse: eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele nos deu a condição de vivermos como igreja em comunhão, amando um ao outro. Amando um ao outro. Perdoando um ao outro. Não guardando ressentimento. O que é ressentimento? É sentir outra vez. Alguém fez alguma coisa com você e você continua sentindo aquilo a vida inteira, irmão. Isso não vem de Deus. Para a igreja que faz a diferença. A igreja que faz a diferença é uma igreja que precisa aprender a perdoar e a pedir perdão. Porque senão, nós não faremos diferença. Domingo eu vou continuar falando sobre essa igreja que faz a diferença. A igreja que Jesus deixou para que nós pudéssemos ser a resposta para esse mundo. Esse mundo precisa de igreja. Não de igreja diferente, não. A igreja diferente, as pessoas estão rechaçando. Não querem saber de igreja diferente. Aliás, hoje existe um grande número de pessoas que
não querem saber de igreja, porque foram tão feridos pela igreja. Essa igreja é diferente, e não querem mais saber da igreja. Mas a igreja que faz a diferença, essa é a igreja que Jesus deixou, e essa é a igreja que Ele quer que eu e você sejamos.